Boa noite para quem está vendo a gravação e bora começar. Criando Prosperidade, o livro de hoje, de Deepak Chopra. Eu sempre quis ler esse livro, mas eu nunca consegui parar para ler. Então, hoje vai ser o dia. Como vocês não querem ler, a gente vai lendo por aqui, né? Depois o Bruno também lê um pouco. Então, vou começar aqui, introdução. Era uma vez, num reino distante, um jovem que entrou na floresta e disse a seu mestre espiritual: Quero possuir a riqueza ilimitada para poder ajudar o mundo. Por favor, conte-me qual é o segredo para se gerar abundância. O mestre espiritual respondeu: Existem duas deusas que moram no coração dos seres humanos. Todos são profundamente apaixonados por essas entidades supremas, mas elas estão envoltas num segredo que precisa ser revelado. E eu lhe contarei qual é. Com um sorriso, ele prosseguiu. Embora você ame as duas deusas, deve dedicar maior atenção a uma delas, a deusa do conhecimento, cujo nome é Sarasvati. Persiga, ame-a e dedique-se a ela. A outra deusa chama Lakshmi, é a da riqueza. Quando você dá mais atenção a Sarasvati, Lakshmi, extremamente ciumada, faz de tudo para receber o seu afeto. Assim, quanto mais você busca a deusa do conhecimento, mais a deusa da riqueza quer se entregar a você. Ela o seguirá para onde você for e jamais o abandonará. E a riqueza que você deseja será a sua para sempre. Existe poder no conhecimento, no desejo e no espírito. E esse poder que habita em você é a chave para a criação da prosperidade. O material contido nesse livro está extremamente condensado e deve ser metabolizado e vivenciado na consciência do leitor. Para melhores resultados, sugiro que você primeiro leia o livro até o fim e, em seguida, passe a reler 5 páginas por dia. Terminando o livro, comece de novo. Faça dessa leitura um hábito de vida, e a riqueza, sob todas as formas, o seguirá aonde você for. Primeira parte: Criando a prosperidade. Mundos infinitos surgem e desaparecem na vasta expansão de minha própria consciência, como se fossem partículas de poeira dançando num raio de luz. A fortuna é o estado em que todas as nossas necessidades são prontamente atendidas e nossos desejos facilmente realizados. Nesse estado, vivenciamos alegria, saúde, felicidade e vitalidade, e todos os instantes de nossa existência. A fartura é realidade. E o verdadeiro propósito deste livro é termos uma visão profunda da natureza da realidade. Quando estamos ligados à natureza da realidade e sabemos que essa mesma realidade é nossa própria natureza, percebemos que podemos criar qualquer coisa, porque toda criação material tem uma única origem. A natureza recorre ao mesmo manancial para criar um aglomerado de nebulosas, uma galáxia de estrelas, uma floresta tropical, um corpo humano ou um pensamento. Tudo o que é matéria, tudo o que podemos ver, tocar, ouvir, saborear ou cheirar é feito da mesma coisa e vem da mesma fonte. O conhecimento desse fato nos confere a capacidade de realizar qualquer desejo, adquirir qualquer objeto material que possamos querer e vivenciar sem limites a realização e a alegria. Os princípios descritos nesse livro dizem respeito especialmente à criação da riqueza material ilimitada, mas podem ser aplicados à realização de qualquer desejo, porque são os mesmos princípios
que a natureza põe em prática para criar a realidade material a partir de uma essência não material. Antes de apresentá-los, gostaria de explicar mais detalhadamente o que a ciência, em particular a física, tem a dizer sobre a natureza do universo que habitamos. A natureza do corpo humano, a natureza de nossa mente e a relação entre os três. Segundo os físicos que estudam o campo quântico, todas as coisas materiais, sejam automóveis, corpos humanos ou notas de dinheiro, são feitas de átomos. Esses átomos, por sua vez, são feitos de partículas subatômicas, que por sua vez são flutuações de energia e informação no imenso espaço de energia e informação. Em todos os meus livros e gravações, explico detalhadamente a natureza da realidade quântica. Sintetizando, posso dizer que a conclusão fundamental dos estudiosos no campo quântico é que a matéria-prima do mundo não é material. As coisas essenciais do universo são não coisas. Toda a nossa tecnologia baseia-se nesse fato, que faz cair por terra a atual superstição do materialismo. Aparelhos de fax, computadores, televisores, todas essas tecnologias são possíveis porque os cientistas não acreditavam mais que o átomo, a unidade básica da matéria, seja uma entidade sólida. Um átomo não tem nada de sólido. Ele é uma hierarquia de estados de informação e energia em uma vastidão de possíveis estados de informação e energia. A diferença entre duas coisas, como a diferença de um átomo de chumbo e um átomo de ouro, não está no mundo material. As partículas subatômicas, como prótons, elétrons, quarks e bósons, que constituem um átomo de ouro ou de chumbo, são exatamente as mesmas. Além disso, embora as chamemos de partículas, elas não são materiais, e sim impulsos de energia e informação, o que torna o ouro diferente do chumbo e a organização e a quantidade desses impulsos. Toda a criação material é estruturada a partir de informações de energia. Todos os eventos quânticos são basicamente flutuações de energia e informação. E esses impulsos de energia e informação são as não coisas, que constituem tudo o que consideramos coisa ou matéria. Portanto, fica claro que não apenas o estofo essencial do universo é uma não coisa, mas também que ela é uma não coisa pensante. Afinal, o que é um pensamento se não um impulso de energia e informação? Achamos que os pensamentos só acontecem dentro da nossa cabeça, mas essa impressão deve-se ao fato de os percebermos como algo estruturado linguisticamente, que é falado em nossa própria língua. Todavia, esses mesmos impulsos de energia e informação que vivenciamos como pensamentos, esses mesmos impulsos são a matéria-prima do universo. A única diferença que existe entre o pensamento que, então, em minha cabeça e os que fora dela é o que eu percebo, os primeiros, em termos estruturados linguisticamente. Contudo, antes de um pensamento, torna-se verbal a ser expresso como uma linguagem. Ele não passa de uma intenção e, mais uma vez, é apenas um impulso de energia e informação. Em outras palavras, no nível pré-verbal, toda a natureza fala a mesma língua. Somos todos corpos pensantes no universo pensante. E assim, como o pensamento se projeta das moléculas do nosso corpo, os mesmos impulsos de energia e informação projetam-se como eventos, espaço, tempo em nosso ambiente. Por trás da roupagem visível do universo, além da miragem das moléculas da maia ou ilusão do que é físico, jaz uma matriz una,
invisível, feita de nada. Esse nada invisível silenciosamente orquestra, instrui, orienta, governa e obriga a natureza a expressar-se com infinita criatividade, infinita abundância e inabalável exatidão em uma miríade de estilos, padrões e formas. As experiências da vida são um momento contínuo dessa matriz do nada, desse movimento contínuo, tanto do corpo como do meio ambiente. São nossas experiências de alegria e tristeza, de êxito e fracasso, de fortuna e pobreza. Todos esses eventos são aparentemente coisas que nos acontecem, mas em níveis mais primordiais. Somos nós que as fazemos acontecer. Os impulsos de energia e informação que criam nossas experiências refletem-se em nossas atitudes diante da vida. As nossas atitudes são o resultado e a expressão dos impulsos de energia e informação que nós mesmos geramos. Então, aqui no primeiro, deixa eu ver se era a introdução ou já era o primeiro capítulo. Já era o primeiro capítulo. Então, aqui no primeiro capítulo, ele fala algo que já é familiar para o meu ouvido, mas é difícil de expressar, né? Sobre a física quântica. A gente já sabe que o dinheiro é energia, né? Que a gente realizar o nosso desejo, na verdade, a gente já sabe de uma maneira leiga, né? Leiga no sentido de muito simplório, que primeiro a gente pensa e depois a gente materializa. Então, de fato, não pode estar aqui no físico, senão eu ia lá, um exemplo, né? Se dinheiro fosse físico, eu ia lá no meio, na terra lá e cavava e fazia uma massa e virava um monte de dinheiro. E não é assim. Primeiro eu penso e aí eu transformo o meu pensamento, a minha criatividade em dinheiro. E aí esse dinheiro que estava, né, na minha mente, eu transformo ele no mundo físico. Mas se a gente parar para pensar, quando tu faz um Pix para alguém, esse dinheiro existe ou não existe? Né? Ele existe no mundo material, mas na verdade ele é invisível. E mesmo assim ele não deixa de fazer, não deixa de ter valor quando a gente faz um Pix. Ele, tu não toca no dinheiro, né? E aí ele ainda se materializa lá na conta da outra pessoa, se ela quiser ir lá sacar ele. Mas aqui ele está falando mais do princípio mesmo, do princípio da coisa, do princípio da existência, né? Que essa questão da gente interiorizar e compreender que todos nós somos um, né? Que todas as coisas também são um, e que a gente só consegue experienciar a matéria porque nós também fazemos parte dela. E aí a gente consegue materializar com a nossa criatividade. Até ele fala uma parte ali da leitura, né? Ele fala do pensamento, a gente pensa e acredita que o pensamento está só dentro da nossa cabeça, mas de repente a gente consegue fazer coisas com esse pensamento. E tem muita coisa, eu não vou explicar, não, porque o livro mesmo, com certeza, ele deve ser autoexplicativo, né? Então, eu não vou confundir, porque vai que não vai para esse lado, aí eu falo e não é nada disso. Vou para o capítulo 2. Ô, João, antes Oi. de tu prosseguir, eu acho que é importante também ali, para deixar um pouco mais claro, que ali fala sobre uma questão de não matéria que se torna matéria, né? Eles pegam uma matéria, vão dar um exemplo, uma cadeira. A cadeira, se tu dividir, ela vai chegar a uma partícula, que é o átomo. Só que o átomo ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que ele não dá para tocar. Então ele é considerado ali na leitura uma não matéria, ou seja, tu não encosta nele, tu não sente ele. Só que se tu Uhum. juntar um monte de não matéria, vira matéria, que vai se solidificando, solidificando até virar alguma coisa palpável. E ele quis dizer também na questão do pensamento que o pensamento também segue essa mesma lógica, da energia que tu põe no pensamento até fazer ele se tornar de fato palpável, né? Essa energia que tu coloca no pensamento é a mesma energia que faz uma cadeira ser palpável, Ah, né? da forma que tu Basicamente explicou, isso, ficou mais claro, né? mais Porque fácil. às vezes tu vai lendo ali, a leitura às vezes fica meio complexa, assim, mas É, só puxa um fio assim, daí talvez a pessoa consiga entender melhor.
Sim, não foi ótimo. Obrigada, Bruno. Capítulo 2. Os passos para criar prosperidade. Quais são os estados de consciência, de informação e energia que dão origem à riqueza pessoal? Por conveniência e para tornar mais fácil a memorização, fiz uma lista dos 26 passos que nos levam à prosperidade. Sei por experiência própria que não é necessário praticar nacionalmente as atitudes que descrevo para materializar a riqueza. Esforça-se para adotar uma postura ou cultivar um estado de espírito é desnecessário e pode causar estresse e tensão. Basta saber quais são os passos e ter consciência de sua existência. Quanto mais nos tornamos conscientes deles, mais o conhecimento se estrutura em nossa mente. Com isso, as posturas e o comportamento se transformam automaticamente, sem nenhum esforço de nossa parte. O conhecimento possui um poder inerente de organização. A simples leitura desses princípios faz com que eles sejam levados à nossa consciência. O conhecimento será processado e metabolizado pelo nosso organismo e os resultados virão automaticamente. No entanto, eles não acontecem da noite para o dia, mas começam a manifestar-se pouco a pouco. Lendo diariamente essa lista ou ouvindo-a numa gravação, você verá mudança acontecendo em sua vida e a riqueza e a prosperidade chegando facilmente em suas mãos. Todas as possibilidades, o absoluto. A verdadeira natureza de nosso estado básico, bem como a do universo, é ser o campo de todas as possibilidades. É o que somos, em nossa forma primordial, um campo de possibilidades. Partindo desse nível, é possível criar qualquer coisa. O campo é nossa natureza essencial, nosso eu interior. Ele também é chamado de absoluto por gerar tudo o que existe. A prosperidade lhe é inerente, pois ela que dá origem à infinita diversidade e abundância do universo. Sempre o melhor, evoluir significa tornar-se cada vez melhor em todos os aspectos da vida, até se atingir o ponto máximo, que é ter prosperidade de tudo o que é bom. As pessoas com consciência de riqueza só almejam o que há de melhor. Então, viaje sempre de primeira classe em sua jornada pela vida e o universo responderá dando-lhe o que há de melhor. Desprendimento e caridade. Por definição, a consciência de riqueza é um estado mental. Ter milhões guardados no banco sem viver a experiência do desprendimento e da caridade é um estado de pobreza. Se você está sempre com preocupação com quanto dinheiro vai precisar, por maior riqueza que possua, na verdade você é pobre. O desprendimento leva automaticamente à caridade e à partilha, pois ele deriva da consciência de que a fonte que dá origem a tudo é infinita, ilimitada, inesgotável. Oferta e procura. A lei da oferta e procura é universal. Seja qual for o serviço que viemos prestar neste mundo, existe alguém precisando dele. Pergunte-se: como posso servir meus semelhantes? Como posso ajudar? As respostas estão em seu interior e você as descobrirá com facilidade. Lembre-se de que cada um de nós tem uma Dharma, um propósito na vida. Quando estamos em Dharma, valorizamos e amamos nosso trabalho. Espere o melhor. A expectativa determina os resultados. Portanto, espere sempre o melhor e você receberá sempre o melhor. Alegre-se também com o sucesso dos outros, especialmente dos seus competidores e daqueles que se consideram seus inimigos. Saiba que, exultando-se com seu êxito, você estará fazendo deles seus ajudantes.
A semente do sucesso. Em cada fracasso existe a semente do sucesso. Há um mecanismo básico envolvido na manifestação do material a partir da imaterial, do visível a partir do invisível, e o mecanismo do aperfeiçoamento. Esse é o mecanismo do aperfeiçoamento. Os malagros da vida são os dentes da engrenagem, da criação, que a cada passo nos conduzem para mais perto de nossas metas. Na realização, não existe o que chamamos de fracasso. Através de nossos erros, aprendemos a fazer o que é certo. A materialização dos desejos. Já que devemos sempre buscar o melhor, por que não adotamos Deus como modelo? Afinal, não existe ninguém mais rico do que ele, porque Deus é o campo de todas as possibilidades. Existe um mecanismo preciso através do qual todos os desejos podem ser manifestados, e ele funciona em 4 etapas. A primeira etapa, você entra no espaço que existe entre dois pensamentos. Esses vão ser a janela, o corredor, o vórtex transformacional através do qual a mente individual se comunica com a mente cósmica. Segundo, nesse espaço, afirme sua intenção de atingir uma meta pré-estabelecida com a maior clareza possível. Terceiro, desligue-se completamente de seu objetivo, porque apegar-se a um objetivo desejado ou procurá-lo faz com que você saia do vão. Quarto, deixe o universo cuidar dos detalhes para a realização do desejo. Lembre-se que a meta está entregue ao vão. É dele a potencialidade de organizar e orquestrar todas as etapas necessárias para produzir qualquer resultado. Você deve se lembrar de alguma ocasião em que quis muito lembrar-se um nome, mas não o conseguiu, apesar de todos os esforços. Entretanto, assim que você esqueceu desse desejo, que se desapegou do objetivo desejado, o nome surgiu na sua mente, como um passe de mágica, pois esse é o mecanismo da realização de qualquer desejo. Enquanto você lutava consigo mesmo para lembrar-se do nome, sua mente estava alerta, turbulenta, por cansaço ou frustração. Você acabou desistindo da luta e a mente foi se acalmando, acalmando, até quase imobilizar-se. E sem perceber, você deslizou para o vão, onde liberou seu desejo e logo o realizou. Peça e receberá, e bata e a porta lhe será aberta. Um dos modos mais simples e fáceis de entrar nesse vão é praticar a meditação. E qualquer forma de meditação ou prece pode ajudá-lo a manifestar seus desejos a partir desse nível. Lembre-se, ao receber o resultado, que a gratidão e a generosidade são atributos naturais da mente voltada para a prosperidade. Felicidade para todos. A vida evolui naturalmente em direção à felicidade. Você deve sempre se perguntar se o que está fazendo contribui para a sua felicidade e a felicidade dos que o rodeiam. Como a própria felicidade e a de nossos semelhantes é o objetivo máximo. Ela também é chamada de a meta de todas as metas. Quando buscamos dinheiro, um bom relacionamento ou um excelente emprego, na verdade, nós estamos querendo encontrar a felicidade. O grande erro que cometemos é não procurar pela felicidade em primeiro lugar. Se fosse essa a nossa atitude, tudo o mais viria naturalmente. Decisão interna. Para conquistar riqueza ou qualquer outra coisa no universo físico, deve se tornar uma firme decisão de procurá-la. Essa decisão precisa se transformar numa intenção inflexível, da qual não existe volta. Esse objetivo definido não é abalado por desejos ou interesses conflitantes. Quando você determinar uma meta,
Não enfraqueça sua intenção, preocupando-se com o que deverá ser feito para que ela se realize. Esse trabalho cabe ao universo, que cuida dos promenores, organiza e orquestra as oportunidades. Você só tem de estar alerta a essas oportunidades. Não julgar. Julgar não leva a nada. Quando abandonamos a necessidade de estar sempre classificando as coisas como boas ou más, certas ou erradas, sentimos um silêncio maior em nossa consciência. O diálogo interno começa a silenciar quando largamos o fardo do julgamento, o que facilita que facilita o acesso vão entre os pensamentos. Por isso, é importante nos afastarmos de definições, rótulos, descrições, interpretações, avaliações, análises e preconceitos, pois todos eles que criam a turbulência que é nosso diálogo interno. Poder organizador do conhecimento. O poder de organização é parte integrante do conhecimento. O conhecimento de qualquer tipo é automaticamente metabolizado pelo corpo e pela mente, na ordem correta. O resultado nunca numa mudança de percepção a partir da qual é possível criar novas realidades. Por exemplo, o conhecimento que você está adquirindo ao ler esse livro criará espontaneamente as condições para a riqueza e prosperidade. Amor e fluxo. Ame-se, ame sua família, ame seus clientes e fregueses, ame a todos, ame o mundo. Não existe um poder maior do que o amor. Ame também o fluxo. Adote-o como estilo de vida, sabendo que ele é o estado natural do ser humano. Gostar do luxo e desejá-lo é um dos requisitos para o livre fluxo da riqueza. Motivar os outros. Ajude os outros a ganhar dinheiro e a realizar os seus desejos. É um modo infalível de garantir que você ganhará muito dinheiro e verá seus próprios sonhos tornarem-se realidade. O melhor modo de motivar os outros é auxiliá-lo na realização de seus objetivos e ajudá-los a atingir suas próprias metas. Não à negatividade. Diga não à negatividade. Um amigo me ensinou uma técnica muito simples para afastar a negatividade. Sempre que surgir um pensamento negativo, diga apenas para si mesmo que venha o seguinte e continue em frente. Dizer não à negatividade também significa evitar a convivência com pessoas negativas. Estas sugam sua energia. Cerque-se sempre de amor e afeto e não permita a criação de negatividade ao seu redor. Coexistência dos opostos. A vida é a coexistência dos opostos. Alegria e tristeza, prazer e dor, luz e trevas, nascimento e morte. Uns não existiriam sem os outros. Vivemos as experiências deste mundo através de contrastes. Disse um sábio: o homem cego de nascimento nunca saberá o que é escuridão, porque jamais conheceu a luz. Quando existe em nossa mente a serena aceitação dessa vivida com coexistência de valores opostos, tornamos-nos cada vez menos preconceituosos. O vencedor e o vencido são considerados dois polos de mesmo ser. Quando não existem preconceitos, o diálogo interior silencia, o que abre as portas da criatividade. Lembre-se que os contatos com os seres humanos são oportunidades de evolução e realização de desejos. E só precisamos manter-nos alerta a elas. O que acontece com o aumento da nossa percepção? A comunicação sincera e aberta libera os canais para um surgimento dessas oportunidades. Alguém quer falar alguma coisa até aí? Nada muito distante do que a gente já costuma falar e estudar, né?
os pensamentos positivos, não a negatividade, é, através do que a gente vê o sucesso do próximo, né, a gente acaba atraindo o sucesso para nós mesmos. Isso aí fala, né, da gente não ter inveja e da gente apoiar o próximo, a ter sucesso, a realizar os desejos. Eu brinco muito com o Bruno, que quando eu tô assim, tipo, eu tô sonhando com alguma coisa e eu fico planejando, e aí uma pessoa próxima pega e fala para mim que comprou algo daquele tipo, ou foi fazer alguma coisa daquele tipo, eu falo assim: nossa, que coisa boa! Tá pertinho de nós. Eu fico feliz demais, porque eu penso assim, ó, se já chegou na realidade do meu amigo ou do meu conhecido, é porque, para mim, tá muito próximo. Antes eu nem via ninguém com isso, tipo assim, né, uma coisa, digamos assim, um carro. Eu lembro que uma vez, né, a gente tava com um carrinho muito ruinzinho e a gente queria um carro bonitão, assim. E a gente começou a ver um monte de carro daquele na rua, assim, e eu falava pro Bruno, Bruno, já tá chegando nossa hora. Tá chegando nosso momento. Porque se já tem gente do nosso lado com um carro bonito desse, é porque daqui a pouco é nós. Porque quando você começa a ficar feliz pelas pessoas que estão à nossa volta, a gente demonstra o amor que a gente tem pelo próximo e a gente também abre um portal, a gente abre um canal para que o universo traga para nós também o que é nosso. Porque quando ali tem uma parte que ele fala, né, que o mundo é de infinitas possibilidades. Deus, né, que é o Senhor do universo, né, ele está à disposição para nos abençoar com o que nós desejamos. Pedi e receberei. Só que a gente aqui se limita. A limitação está em nós. Quer falar alguma coisa, Bruno? Para complementar, né? Tem até uma passagem na Bíblia que às vezes a gente escuta e às vezes não dá a literalidade que ela tem. Ame o próximo como a ti mesmo. É literalmente isso. A outra pessoa é você ao mesmo tempo. É como se todo mundo fosse um ser só, a gente só fosse dividido em várias pessoas, né? E essas pessoas tomam cada uma várias atitudes e se tornam seres individuais, mas no fundo é uma pessoa só. E quando tu fica feliz pela conquista do outro, é que tu ficou feliz pela tua conquista, né? Se tu é uma pessoa só, se tu ficou feliz, tu fica feliz por ti mesmo. E quando tu julga, ou quando tu, sei lá, xinga a pessoa, acontece alguma coisa que tu emana alguma energia negativa, tu tá fazendo para você mesmo, né? Então, quando a gente se coloca na posição de julgamento, a gente tá nos julgando também. Porque todos somos um. Exatamente. Ah, achei. Um propósito na vida. Estamos neste mundo para realizar um propósito e devemos descobrir qual é ele. Porque quando o conhecemos, entenderemos que somos pura potencialidade. Descoberto o nosso propósito, devemos declará-lo em termos bem simples, por exemplo. Meu propósito nessa vida é curar, levar a felicidade a todos os que estão próximos de mim e criar a paz. O conhecimento de nosso propósito abre as portas para cada campo da potencialidade pura, porque cada desejo traz em si as sementes e o mecanismo para torná-lo realidade. Um sábio védico afirma: sou o incomensurável potencial de tudo o que existiu, existe e existirá. E meus desejos são como sementes atiradas ao solo. Elas esperam pela estação propícia e depois, espontaneamente, manifestam-se em belas flores e árvores frondosas, em jardins encantados e florestas majestosas. Temos de questionar os dogmas, questionar as ideologias, questionar as autoridades externas. Somente questionando o que todos aceitam como certo, o que todos acham que é verdade, é que conseguimos despertar da hipnose do condicionamento social. Dar e receber. Lembre-se que receber é tão necessário quanto oferecer. Receber grandiosamente é uma expressão da dignidade de ofertar. Os que não conseguem receber
são incapazes de dar. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia do universo. Não se trata apenas de coisas materiais. Receber com elegância um cumprimento, um elogio ou manifestação de respeito implica na capacidade de retribuí-los. A ausência de respeito, cortesia, boas maneiras ou admiração cria um estado de pobreza, não importa quanto dinheiro se possui. Olha só que legal aqui, né? Isso eu também até a gente conversa. Se a pessoa não é capaz de receber um elogio, um presente, o que ela vai receber do mundo? Se é isso, a gente tem que observar a nossa comunicação, os nossos atos, o porquê que nós somos exatamente como nós somos. Por que que quando alguém me dá um elogio, eu justifico? Eu era assim. A pessoa fala, nossa, tu tá bonita assim, não é porque eu tô com o cabelo solto. Nossa, que sei lá o quê que tu fez foi tão legal. Ai, guria, eu nem sei como eu fiz isso. Tipo assim, por que que eu tinha que justificar? Por que que eu não podia só dizer assim, obrigado, muito obrigado. Hoje eu agradeço, assim, eu recebo muita coisa, né? A gente trabalha na internet, a gente recebe muito elogio. E aí as pessoas mandam mensagem pra gente, mandam depoimento. E aí, hoje eu falo, nossa, eu fico ali assim, curtindo o elogio. Por quê? Porque eu aprendi isso. E quando eu me abro para receber as coisas pequenas, eu também me abro para receber as coisas grandes. Porque se eu acho que eu não mereço nenhum elogio, o que que o universo vai trazer para mim? Aí eu falo que eu quero ganhar um salário de R$ 10.000. Será que vai ser possível? Porque eu não estou conseguindo receber nem pequenas coisas, eu não estou dando conta, não estou sustentando, como diz na consciência sistêmica, né? Sustentar, ter paz, ter leveza. Quando você recebe assim, ó, do nada alguém chegou e te deu um presente. E tu pega e respira fundo e sustenta aquilo e só fala muito obrigada. Que muito obrigada. E isso, se tu observar no nosso dia a dia, é difícil. Às vezes as pessoas fazem algo bom pra gente e a gente fica sem jeito, não sustenta, não sustenta, a gente não consegue sustentar, a gente fica sem graça, sem jeito. Nossa, agora fiquei sem lugar até, né? Uma vez eu já contei isso num grupo, mas eu tenho uma amiga, o nome dela é Danúbia até. Um dia eu cheguei, ela tinha um salão, cheguei no salão dela, cheguei lá, tinha não era aniversário, não era nada. Ela me deu um presente, assim, que era um perfume que eu adoro, e ele é caro. E ela comprou o perfume maior que tinha daquele perfume, que é o 212 VIP até. E na época custava R$ 800. Eu tinha acabado de ver o preço com uma pessoa assim que vendia, né? E eu falei assim, gente, R$ 800. Quando ela me deu o presente, eu fiquei em choque. Me deu até uma dor no peito. Eu falei assim, gente, tu é maluca, guria? Não é meu aniversário? Ela assim, não, você merece, é para você. Aí eu fiquei assim, eu fiquei em choque, fiquei paralisada naquela época ainda, né? O que essa menina tá pensando? Por que tá me dando um presente de R$ 800? Ela tá ficando doida na minha cabeça. Aí eu fiquei, hoje em dia, eu entendo por que que eu recebi com tanta dificuldade e eu fiquei calculando. Meu Deus, o que que eu posso fazer para essa guria para pagar, assim, de alguma forma, para recompensar ela? O Bruno já estava comigo, né, Bruno? E tu lembra que eu fiquei assim, Bruno, entendeu isso? E eu sempre ganhei muito presente, muitas pessoas, a mãe do Bruno, todo mundo me dava presente lá em Santa Catarina, o povo é muito de dar presente. E todo mundo sempre me deu muito presente. E eu ficava assim, por que esse povo está me dando presente? Eu ficava encucada. Eu ficava pensando, e eu não sou de dar presente, porque na minha cultura, aqui, eu fui criado com muita escassez, muita dificuldade. Nós não tínhamos esse hábito de presentear. A gente não tinha dinheiro. Hoje eu tenho, eu não tenho esse hábito. É uma coisa que eu, é assim, não é que eu não gosto de presentear. Eu fico feliz, mas eu tenho assim dificuldade de lembrar. A pessoa às vezes faz aniversário, lembro de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação, mas eu não lembro de comprar uma coisa especial para aquela pessoa. Não é o meu hábito. Então, hoje eu tenho que desenvolver esse hábito, porque é muito legal e a gente se sente muito bem. Hoje eu consigo olhar assim com gratidão, né? E até reverencio esses amigos que vê valor na gente, que presenteia e que a gente tem que aprender a receber. Receber os presentes, receber os elogios, receber as coisas pequenas para que a gente possa, de fato, desbloquear o fluxo da prosperidade que a gente está buscando, né?
mesma dinâmica que eu estava falando, que a pessoa é uma pessoa só, o dar e receber se torna você dar para a pessoa e você receber da pessoa ao mesmo tempo. E se tu não sabe dar, tu não sabe receber. Se tu não sabe receber, tu também não sabe dar, porque tu tá dando para si mesmo, tá recebendo de si mesmo. Exatamente. É igual, às vezes, eu atendo algumas mulheres que são terapeutas, né? Aí elas vêm, fazem o primeiro atendimento e tal, e aí tu oferece uma mentoria, assim, e elas não têm coragem de pagar. Tipo assim, ela vai, vou pensar, ou não sei o quê. Aí tu fala assim, gente, aí tu entende perfeitamente o porquê que essa pessoa não consegue fazer dinheiro. Porque se você não consegue pagar pelo serviço do outro, como é que tu quer receber? Aí a pessoa que chega para ti, ela chega falando, não, eu tenho muito problema com dinheiro. Aí tu fala assim, então tá, então vamos fazer um negócio aqui para por exemplo, agora eu tenho um curso que é só para quem tem problema com dinheiro. Ele custa R$ 300, um exemplo, né? Aí eu vou lá, até essa semana eu fiz uma promoção das mulheres que eu fiz por R$ 150, mas é R$ 300. É o código da prosperidade. Aí tu oferece para a pessoa pagar, tu sente que a pessoa não quer pagar. E para mim, eu fico muito em paz, porque eu sei que o problema não está com o produto. Ela está com problema de dinheiro justamente porque ela não consegue investir. Ela não consegue acreditar que alguém pode ajudar ela. Como é que ela vai ajudar alguém? Entende? Foi muito, isso aí foi, eu aprendi, né? Tá falando aqui também no livro, mas eu aprendi na prática, né? Quando eu fiz aquela mentoria lá, que eu paguei um valor mais alto, assim, que eu nunca tinha pago, agora até tá 28 mil, eu quero até voltar para essa mentoria, mas ela cobrava 24 mil na época, e foi a primeira vez que eu investi em alguém que iria me dar aula em grupo. Eu falei assim, caramba, olha, agora eu valorizo esse conhecimento mesmo, hein? Porque se eu acredito que alguém vai me ajudar nesse nível, é porque eu acredito em mim também. E aí você começa a desbloquear e começa a receber pessoas. Em uns 4 meses eu já tinha recebido de volta o valor que eu tinha investido na pessoa. E foi incrível, assim, porque eu falei, nossa, eu desbloqueei mesmo. Antes, até os valores, né, Bruno? Eu cobrava bem mais barato, eu consegui aumentar os valores. A gente começa a ver valor na gente quando a gente vê valor no outro. Então, é muito incrível isso. Eu vou continuar aqui, só o último agora, último parágrafo aqui para gente. Circular a riqueza. O dinheiro é como sangue, precisa circular. Acumular dinheiro, agarrar-se a ele, o faz sentimentar-se, expressar-se, como o sangue que não pode correr livremente nas veias. O dinheiro parado é como o sangue bloqueado, cujos coágulos são muito prejudiciais. O dinheiro é uma energia que recebemos em troca dos serviços que prestamos ao universo e à humanidade. E para que continue chegando a nós, temos de mantê-lo em constante circulação. Transcendência e a atemporalidade. Sem transcendência, a vida não tem beleza. Para se viver plenamente é necessário ir além de todas as fronteiras. Como disse um poeta, Sufi Rumi, muito além das ideias, do certo e do errado, existe um campo. Nos encontraremos lá. Sinto que a experiência de transcendência que conquistei com prática da meditação me dá uma estabilidade e um silêncio interior que não são suplantados por qualquer outra atividade. O silêncio permanece comigo de modo que nenhuma experiência externa consegue toldar a percepção e a vivência do meu interior, do meu eu interior. A percepção desejada deve ser atemporal e não temporal. A percepção temporal ocorre quando renunciamos ao eu interior em favor da autoimagem. Na máscara social, do verniz protetor atrás do qual tentamos nos esconder. Na percepção temporal, nosso comportamento é sempre influenciado pelo passado, pela preocupação e o temor do futuro. Ela fica pesada de culpa e tristeza e está enraizada no medo. Causa desgaste, envelhecimento e morte. A percepção atemporal, pelo contrário, é a percepção do eu interior. O sábio
védico afirma: não sofro pelo passado, nem temo pelo futuro, porque minha vida está supremamente concentrada, supremamente concentrada no presente. E as respostas a qualquer situação está aqui mesmo. A percepção atemporal também é chamada de estado de bem-aventurança. O eu interior não vive no reino do passado. Ele habita o vão, o espaço que existe entre dois pensamentos. Nele, a mente cósmica sussurra para nós, naquilo que chamamos de intuição. A percepção temporal está no intelecto. Ela raciocina. A percepção atemporal está no coração. Ela sente. Então, gente, chegamos aqui, deixa eu ver, na página 32. Chegamos na página 32 e por hoje nós encerramos a nossa leitura. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa aqui desse finalzinho ou do que ouviu hoje, nós podemos ouvir vocês também. Eu fiquei foi maravilhada. Nossa, quanta coisa boa, quanto conhecimento que a gente pega, né? É Às vezes a muito. gente não lê, a gente quase não lê. Agora eu vou ler mais que eu ganhei um livro, né? Esse é só o primeiro, né? Porque que você ganhou, porque a gente vai estar sempre fazendo ação aqui. Eu gosto muito de incentivar a leitura, porque transforma muito a nossa vida, gente. Abre, né, a nossa mente para muitas realidades possíveis. E, inclusive, eu achei tão interessante, mas como não é uma leitura muito do nosso dia a dia, né? Eu vou relacionar esses pontos principais, fazer um resumo e vou mandar lá no grupo para vocês amanhã, porque aí faz um resuminho ali com a parte mais, né, a parte principal, acho que fica mais fácil da gente estudar também e memorizar também, porque às vezes a gente lê, fala aqui, mas daqui a pouco, né, dispersa, mas eu vou fazer e vou colocar no grupo, também vai facilitar. Foi um prazer e eu quero que vocês se organizem para começar a ler também, não quero ler toda noite sozinha, não. Eu participo de um grupo de leitura com a minha professora, de um novo curso que eu estou fazendo, e lá tem clube de leitura toda segunda-feira. Lá ela nunca leu. Lá é só os alunos. Eu fico assim, gostoso. Ela só assim, agora Ao eu quero falar um contrário, pouquinho. ao contrário daqui, né, do nosso grupo. A gente tá caminhando ainda, né? Lá eu já estou uns 7 meses, então ela já deve ter o clube há muitos anos. Então é diferente. Mas daqui a pouco nós vamos estruturar o nosso aqui também para a gente poder ter esse. Cada um lê um parágrafo, fica menos cansativo, tá? Tipo assim, a Sirlene vai lá e lê 5 minutos, o Bruno vai lá e lê 10. A Estênia vai lá e lê mais 10, a Maria Aparecida vai lá, e aí todo mundo vai ajudando, rapidinho termina, todo mundo tem tempo para raciocinar, para anotar, para fazer uma anotaçãozinha, e não fica cansativo. A aula dela lá também é 1 hora, mas todo dia passa uma meia hora e ninguém reclama, porque é tão gostoso bater aquele papo, aquela leitura ali, é muito bom, a gente gosta muito. Tá? Eu espero também que vocês estejam gostando. Boa noite Ah, para eu todos. gostei. Pode falar, Um Estênia. abraço. Não, eu gostei demais. E falar para vocês que eu comecei a ler esse livro semana passada, e aí eu estava numa sala de audiência esperando. Me chamaram, e eu não tinha visto que estava me chamando. Eu estava lendo a introdução do livro, questão da energia, falar das moléculas, o que o dinheiro é e tal. Então, interessante. Olha que Está seguindo um bom. fluxo bom. Ai, tá vendo? É tudo assim, tudo vai se encaminhando. Volte, fique com a gente aí toda semana. Tá certinho. Tá? Amanhã a gente se fala no privado. E Então também tá, fala beijo. com a Sirlene também para me entregar o livro. Um abraço para vocês, boa noite, tudo de bom e até semana que vem. Amanhã no grupo eu mando resumo. Deus abençoe, menina. Boa noite, Bruno. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite a todos.